A Organização Mundial de Saúde aprovou hoje o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem os detalhes para a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro. Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, a OMS afirmou que a vacina Coronavac atende todos os padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação. De acordo com a organização, a forma simples de armazenamento faz com que o imunizante seja usado aí com mais facilidade em países com menos recursos. A Coronavac é a sexta vacina a receber a aprovação do uso emergencial pela OMS, que já aprovou também as vacinas da AstraZeneca, Johnson, Moderna, Sinopharm e também a vacina da Pfizer. Por falar em Pfizer, o sexto lote da vacina contra a Covid-19 deve chegar daqui a pouco ao Brasil. Daqui a pouco, por volta das 8 horas, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. 936 mil doses da vacina são esperadas nessa remessa de lote. Esse é um dos 3 voos que estão previstos para chegar ao país ainda nesta semana, totalizando 2,4 milhões de doses da vacina. E segundo um estudo da Fiocruz, a pandemia deve piorar nas próximas semanas. A expectativa por essa terceira onda tem preocupado os comerciantes. É o que você vai ver agora na reportagem de Estela Freitas. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz alerta para a elevação do número médio de óbitos em cerca de 2.200 por dia. Uma terceira onda estava prevista para o fim de junho ou começo de julho, mas um fator preocupante é a disseminação de novas variantes pelo país. Por que essa terceira onda nos preocupa tanto? Primeiro, porque o nosso ponto de partida já é muito alto. A gente já está com 2.000 óbitos por dia de média móvel e começando uma nova onda. Segundo, a ampla circulação de variantes. Hoje a P1 é a variante que circula mais no Brasil, mas ainda tem o risco da variante indiana chegar e agravar ainda mais essa terceira onda. 8 pessoas que chegaram ao Brasil estavam infectadas pela variante indiana. Elas ficaram isoladas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão. Esses e outros estados têm feito barreiras sanitárias em fronteiras e aeroportos para tentar controlar a disseminação do vírus. Recentemente falaram, um indivíduo que vier da Índia e tiver sintomas, eu vou investigar. Não, a gente tem que investigar todos, os que têm sintomas e os que não têm sintomas. Porque a hora que eu faço o diagnóstico, mesmo daqueles que não têm sintomas, eu mantenho eles isolados e eu procuro os contactantes. Aí eu consigo controlar a doença. No momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI está acima de 90% em 8 estados, além do Distrito Federal, que tem 96% de ocupação. Outros 9 estão na casa dos 80%, entre eles Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto os indicadores mostram a tendência de aumento nos números da Covid-19 no Brasil, a queda pode vir de novo do outro lado, o econômico. Mais uma vez, os comerciantes temem ter de fechar as portas e perder vendas. A gente perde de 70% a 80% do nosso faturamento, porque uma coisa é uma empresa que tem uma estrutura maior, principalmente no varejo, de atender online, através de site. Só que a maioria dos comércios aqui da nossa região, eles recebem o público presencialmente, que é as pessoas que vêm de excursões do Brasil inteiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a terceira onda deve chegar no dia 17 de junho. Por isso, especialistas reforçam os cuidados para evitar a transmissão do vírus. A gente precisa ter a consciência de que nós temos que usar a máscara, temos que usar o álcool em gel, temos que manter distanciamento para que a gente possa evitar a transmissão. E isso parte da população. Mesmo com todos os protocolos, nas ruas os trabalhadores não veem alternativas financeiras para suportar uma nova onda de restrições. Vai prejudicar muitas pessoas, muitas famílias, né, a economia do país. E é muito triste, porque a gente não tem nenhuma base de saúde suficiente que aguente. Morrer de Covid vai morrer de fome. E o que ainda segura muita gente em pé é a fé e a esperança de que tudo vai passar. A gente é brasileiro, a gente vai tocando a bola até ver o que vai dar. A gente não desiste nunca.
São Paulo começou hoje a vacinação para os aeroviários do aeroporto de Congonhas. A imunização é feita nas unidades básicas de saúde da capital paulista. A Amanda recebeu uma dose de alegria e, ao mesmo tempo, ficou triste. Ela lamentou a perda do avô, que teve Covid 2 vezes. Na segunda, não resistiu. Quando eu olhei para a vacina que eu vi que eu ia tomar, pensei que ele poderia ser meu avô, tá salvando a vida dele com a vacina, e não aconteceu isso. Atualmente, 16 mil pessoas circulam pelo aeroporto de Congonhas todos os dias. Com tanta gente indo e vindo, a vacinação foi liberada para os funcionários de companhias aéreas nacionais e colaboradores do aeroporto. A estimativa é vacinar quase 4 mil pessoas. A imunização é feita nas unidades básicas de saúde da capital para maiores de 18 anos. Funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos também estão sendo vacinados desde sexta-feira. A aplicação é feita num posto montado no terminal. A inclusão desses profissionais foi uma determinação do Ministério da Saúde e ocorreu após o governo paulista identificar o primeiro caso da variante do novo coronavírus em um passageiro vindo da Índia. Outra medida para conter a disseminação do coronavírus é esse laboratório móvel estacionado aqui no terminal de Congonhas. Quem chega de viagem e apresenta sintomas é encaminhado para cá para fazer o teste RT-PCR. O resultado sai entre 48 e 72 horas. Nesse período, a orientação é ficar isolado em casa. Para quem está longe e não tem condições, a Prefeitura reservou 60 quartos no hotel para que o isolamento seja feito de maneira adequada. A abordagem é feita na saída do desembarque por uma equipe de saúde. Dali, os viajantes sintomáticos passam por uma triagem antes de chegar ao ônibus laboratório. Se algum caso de Covid-19 for identificado, o paciente será encaminhado para o Hospital Geral de Guaianazes para tratamento. Na última semana, a Vigilância Municipal monitorou 68 voos e quase 7 mil passageiros. 7 sintomáticos foram enviados para exame. Em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a Covid-19 para todos os professores e funcionários dos ensinos fundamental, médio e superior. Mais de 35 mil trabalhadores da educação devem ser imunizados. A nova etapa da campanha de vacinação começou com funcionários das escolas públicas e privadas do ensino fundamental. Rafael fez questão de registrar o momento tão esperado. Recebi ontem à noite a notícia de que os professores já poderiam ser vacinados a partir de hoje. Já tinha passado da hora dos professores serem vacinados. E agora é esperar que toda a população também seja. Na próxima quinta-feira serão vacinados trabalhadores dos ensinos médio e profissionalizante e também do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Sexta e sábado será a vez dos funcionários do ensino superior. É um alívio muito grande, né? A gente fica muito feliz. Espero que isso aconteça para mais pessoas e o mais rápido possível. Os professores do ensino infantil já foram vacinados e as aulas presenciais para as crianças de 0 a 5 anos foram retomadas há 4 semanas. Neste colégio particular, a expectativa agora é pelo retorno dos alunos maiores de 6 anos. As salas já estão preparadas. A gente tem sempre que acreditar e hoje mais fácil, porque até o ano passado a gente não tinha essa expectativa e de repente a escola pôde abrir e veio a vacina. Hoje este grupo de pais de alunos fez um protesto aqui na zona sul de Belo Horizonte. Eles defendem o retorno imediato das aulas presenciais. Com faixas e palavras de ordem, os manifestantes cobraram um plano de reabertura de todas as escolas públicas e particulares. Todo o resto da cidade está aberta, menos as escolas. As crianças estão adoecendo, sendo abusadas, sofrendo violência doméstica, tendo distúrbios psiquiátricos, transtornos alimentares. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 está em fase final de elaboração de um plano com critérios técnicos e objetivos para a reabertura das atividades escolares em todos os níveis. A questão de ser seguro depende dos protocolos. E nós temos protocolos para todas as atividades na nossa cidade. E por que a escola não pode? E a partir de hoje, quem chegar ao Rio de Janeiro vindo da Índia vai passar por uma barreira sanitária. A preocupação das autoridades é com a disseminação da variante indiana do coronavírus.
As barreiras sanitárias começaram a funcionar nos 2 principais aeroportos do Rio de Janeiro, o Galeão e o Santos Dumont. A partir de hoje, equipes da Vigilância Sanitária estão de prontidão. Elas vão se mobilizar sempre que a Anvisa notificar a chegada de passageiros vindos da Índia através de conexões. Quando desembarcarem no Rio, eles terão que ser submetidos a testes rápidos de antígenos. A testagem será realizada em área restrita nos aeroportos após autorização da Infraero. Os passageiros que testarem positivos serão isolados em um hotel no município do Rio de Janeiro e realizarão o exame de RT-PCR. As amostras dos passageiros que testarem positivos também serão encaminhadas para sequenciamento genético e identificação de uma possível variante. A preocupação é com a disseminação da variante indiana do coronavírus, potencialmente mais contagiosa e mais letal. Mas apesar dela já ter sido identificada em mais países, outros passageiros que desembarcam aqui no Rio não precisam passar pelos mesmos procedimentos. As autoridades de saúde do Rio decidiram redobrar a atenção depois da identificação de um caso no estado. O homem que chegou da Índia pelo aeroporto de Guarulhos pegou um outro voo para o Rio de Janeiro antes de saber que o resultado do teste que fez em São Paulo deu positivo. Na capital fluminense, ele passou a noite em um hotel e depois seguiu para Campos, no norte do estado. O sequenciamento genético apontou que ele estava contaminado pela variante indiana. O homem está isolado e em monitoramento. A Secretaria de Saúde acompanha outras 100 pessoas, entre elas 2 trabalhadores do mesmo voo, 12 funcionários do hotel onde o homem passou a noite e um outro homem de 50 anos, que também esteve na Índia e chegou a Campos na última sexta-feira, mas testou negativo. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.068.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.091.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 465.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O governo federal assinou o contrato de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. Com isso, o imunizante contra a Covid-19 será fabricado aqui no Brasil. A formalização do contrato que transfere a tecnologia da AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz vai permitir que o insumo farmacêutico ativo, ou IFA, seja fabricado no Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Tenho imenso prazer em anunciar a assinatura do contrato da Fiocruz para o fornecimento de aproximadamente 50 milhões de doses com lotes de IFA da China para a população brasileira, ampliando ainda mais, senhor presidente, a capacidade do nosso Programa Nacional de Imunização e garantindo que a nossa população estará imunizada dentro do mais curto espaço de tempo possível. Este acordo que acabamos de assinar agora, onde o Brasil passará a produzir o IFA da vacina contra a Covid-19 em parceria com a AstraZeneca Fiocruz, que cederam para nós a transferência de tecnologia. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º país do mundo que passa a produzir o IFA e, brevemente, nós podemos até estar exportando essa vacina. Que isso o mundo todo só estará seguro depois que a grande parte, ou quase a totalidade da população mundial, estiver sido imunizada. O acordo firmado com a farmacêutica inglesa vai permitir que o Brasil possa ter autonomia na fabricação da vacina. A fábrica de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, já entregou mais de 47 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde para o Plano Nacional de Imunização. Durante o evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou o compromisso de vacinar toda a população brasileira até o final do ano. Com mais de 600 milhões de doses de vacinas encomendadas, nosso objetivo é oferecer até o final do ano imunização a toda a população do país. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja agora como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br.
Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. E o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, um resultado acima do esperado e que mostra uma retomada da economia brasileira. O crescimento foi registrado na comparação com o último trimestre de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB também registrou alta, só que de 1%. Com esse resultado, divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tem 3 trimestres seguidos de recuperação, que mostra que a piora da pandemia teve impacto menor do que o imaginado. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Os setores que puxaram esse crescimento foram a agropecuária, com 5,7%, os investimentos das empresas em novos projetos, infraestrutura, compra de máquinas e ampliação de produção teve um aumento de 4,6%. Exportação e importação registraram 3,7% e 11,6%, respectivamente. A construção civil cresceu 2,1%, serviços 0,4% e indústria 0,7%. Nas exportações, o país se beneficiou de uma alta da demanda internacional por commodities, o que também refletiu nas importações, principalmente de produtos ligados ao agronegócio. Com esses resultados, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Ele anunciou o desbloqueio de R$1 bilhão do orçamento do Ministério da Educação. Mas Guedes também criticou a pasta pelos baixos índices de desempenho do país. O segundo grande pleito que tinha era justamente esse bloqueio de 2,5 bilhões. Nós já desbloqueamos, vamos desbloquear 4,5. Então, em princípio, é proporcional. Então, deve ser pelo menos 1 bilhão, até 1 bilhão, entre 800, 900, 1 bilhão, é para o MEC. Então, esses recursos já devem ser liberados. Se a economia continuar forte, as receitas aumentam, etc., vão ser desbloqueados os outros 4,5 e tudo isso, então, é desbloqueado. Hoje, o MEC tem quase a metade do funcionalismo público brasileiro. Agora, fica aquela pergunta. Por que nós estamos nos últimos lugares do PISA? Nós devíamos estar em melhores classificações. Eu não quero acreditar que isso seja só empreguismo. E de acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro nas versões impressa e digital. A prova do Enem é a maior porta de entrada para o ensino superior do país. São milhares de vagas em todo o território nacional e as notas obtidas pelos candidatos também são usadas para a seleção de programas estudantis, como o FIES, o SISU e o ProUni. A Receita Federal recebeu 34.168.000 declarações do imposto de renda, 2 milhões a mais do que o esperado pelo governo. O número também foi 6,8% maior quando comparado com o ano passado. O prazo para entrega terminou ontem. Quem não declarou terá que pagar multa de no mínimo R$ 165. A expectativa da Receita é de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em impostos devidos. O vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho, acusado de torturar e matar o menino Henry, foi indiciado mais uma vez. O repórter Rodrigo Assis tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Rodrigo. Qual que é a acusação aí contra o vereador agora, hein? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Boa noite a você de casa. Olha, dessa vez a Polícia Civil indiciou o vereador doutor Jairinho pelo crime de tortura contra um menino que na época tinha apenas 3 anos de idade. O caso começou a ser investigado depois que o parlamentar passou a ser suspeito pela morte do pequeno Henry. A tortura ficou comprovada através de exames médicos, documentos e relatos de testemunhas. Segundo a polícia, a criança chegou a ser sufocada, levou um saco plástico na cabeça e sofreu uma grave lesão na perna.
A mãe da criança, que na época era namorada de Jairinho, também foi indiciada por omissão. Por conta dessa lesão, o menino chegou a ficar 2 meses em uma cadeira de rodas, com gesso nas 2 pernas e na região da cintura. Ambos, tanto Jairinho quanto a Débora Saraiva, também responderão pelo crime de falsidade ideológica, já que no hospital eles alegaram que o menino havia sofrido um acidente de carro. O delegado, doutor Adriano França, responsável pela investigação, fez questão de frisar no inquérito que Jairinho é dono de uma personalidade sádica e possui prazer em causar dor. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Assis, para o Rede TV News. A Polícia Federal realizou hoje mais uma etapa da Operação Pneu de Ferro contra o tráfico internacional de armas. 4 suspeitos foram detidos em São Paulo e 1 em Orlando, nos Estados Unidos. Ao todo, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu 5 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A ação foi comandada pela delegacia do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. As investigações começaram em 2019, quando acessórios e carregadores de fuzis foram encontrados dentro de um pneu de motocicleta. Os agentes federais descobriram que as encomendas eram enviadas de 3 cidades americanas e destinadas a integrantes de facções criminosas brasileiras. Um veículo de luxo foi apreendido em uma casa de um bairro da capital paulista. A operação contou com o apoio da Receita Federal e de uma agência de segurança dos Estados Unidos. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje a Operação Direção Perigosa contra uma milícia da Baixada Fluminense. PMs foram os principais alvos da ação. Equipes do Ministério Público e da Polícia Civil cumpriram 13 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão contra uma milícia que atuava em Mesquita, na Baixada Fluminense. Na ação de hoje, pelo menos 8 policiais militares foram presos. O líder do grupo criminoso é o PM Márcio Lima da Cunha, conhecido como Zebu, que está preso desde 2018 em Niterói. Mesmo dentro do presídio, ele conseguia passar as ordens, ele conseguia se comunicar com todos os outros integrantes e recebia regularmente essa quantia que era levada pela companheira dele, que foi presa também nessa operação de hoje. De acordo com as investigações, o grupo paramilitar controlava 3 cooperativas de transporte alternativo por meio de cobrança de taxas para os motoristas circularem livremente pelos bairros. Além disso, os policiais militares recebiam propina para fazer vista grossa nas fiscalizações. Eles cobravam essas taxas dos motoristas e quando os motoristas não pagavam essas taxas, eles se utilizavam justamente de policiais militares, sendo que 2 deles, inclusive, faziam parte desse grupo. O Ministério Público já solicitou o afastamento imediato dos policiais militares investigados. Estão presos os irmãos suspeitos de depredar a Igreja Católica Nossa Senhora dos Remédios, em Osasco, na Grande São Paulo. A invasão aconteceu em 3 de maio, por volta das 9h30 da noite. Os vândalos, 2 homens e 2 mulheres, destruíram 4 imagens de santos, entre elas a de Santo Ubaldo, trazida da Itália há 60 anos. Eles foram encontrados no fim da tarde de hoje em um ônibus na própria cidade e devem responder por intolerância religiosa. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje a médica Nise Yamaguchi. Ela foi chamada para explicar o apoio que deu ao tratamento precoce com o uso de cloroquina e afirmou que desconhece a existência de um gabinete paralelo para tratar da pandemia. Como convidada da Comissão Parlamentar de Inquérito, Nise Yamaguchi enfrentou mais de 7 horas de depoimento. Durante a sessão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, questionou se a médica se encontrava com o presidente Jair Bolsonaro. Ela confirmou algumas reuniões, mas nunca sozinha. A senhora esteve com o presidente da República quantas vezes?
Olha, em vários momentos assim, vários sociais... momentos, assim, a senhora pode dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 4 vezes. Umas 4 vezes a senhora teve com o presidente da República. Na realidade, assim, nós tivemos... Só a senhora e ele? Não, em nenhum momento eu e ele, isoladamente. Já respondendo ao vice-presidente da comissão, Renan Calheiros, Nise afirmou que o uso da cloroquina teve eficácia. Segundo ela, sem o tratamento precoce, poderia ter morrido mais gente. Porque esse tratamento não teve eficácia e o Brasil é campeão mundial de mortes. Claro que teve eficácia. Inclusive... Então poderia ter morrido muito mais gente ainda do que morreu. Nós não sabemos, mas houve um anúncio, inclusive das universidades europeias, de que nós teríamos milhões de mortes até abril do ano passado. E na época já estava utilizando nos protocolos do Ministério da Saúde, em vários serviços eles utilizavam na época. Então, não dá para o senhor ter uma medida exata do benefício que foi dos medicamentos e dos tratamentos iniciais. A temperatura subiu quando os parlamentares abordaram um dos temas que é foco da comissão, a investigação da existência de um ministério paralelo da saúde. Durante o depoimento, a médica disse desconhecer o grupo que supostamente se reunia com o presidente Bolsonaro para tomar decisões à margem do Ministério da Saúde sobre a pandemia. Quero deixar mais uma vez claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu entendo que o governo é um só. E que as minhas conversas que ocorrem com relação à parte técnica do Ministério da Saúde, isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes. E que, na realidade, eu sempre fui muito bem recebida por todos os governos com quem eu estive colaborando cientificamente. Isso, de forma alguma, caracteriza que eu estaria agindo fora do meu papel de consultora eventual do Ministério. Para esta quarta-feira está agendado o depoimento da médica infectologista Luana Araújo, que ocupou por poucos dias a Secretaria Extraordinária de Combate à Covid-19 do Ministério da Saúde. O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi nomeado por cargo de secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Quase 3 meses depois de deixar a pasta da saúde, Pazuello assume o novo posto e terá a função de analisar cenários e sugerir soluções de longo prazo relacionados a assuntos estratégicos para o país. Lotado dentro do Palácio do Planalto, o ex-ministro ficará ainda mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Pazuello pode ser punido pelo alto comando do Exército por ter participado de uma manifestação ao lado do presidente. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer ser ouvido no inquérito que investiga um suposto esquema de exportação ilegal de madeira. Salles é um dos investigados e fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. E hoje foi oficializado o afastamento de 8 servidores do IBAMA que também são investigados, entre eles o presidente do Instituto, Eduardo Bin. A Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de mais um inquérito contra Ricardo Salles, desta vez para investigar se ele tentou atrapalhar a operação da Polícia Federal. Sobre esse novo inquérito, o ministro disse que será uma boa oportunidade para esclarecer os fatos. O relator da ação contra a deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, deu parecer favorável à cassação do mandato da parlamentar. Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, concluiu que a deputada quebrou o decoro ao participar do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O relatório será votado pelo Conselho de Ética na próxima semana. Se o colegiado concordar com a cassação de Flor Delis, o pedido segue para o plenário da Câmara. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, só de olhar o mapa, a gente vê que a quarta-feira vai ser quente e seca em boa parte do Brasil. Só nos pontos mais escuros é que chove. Tudo isso por conta de uma massa de ar quente e seca que vai impedir a formação de chuva em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa. No sul, o dia começa nublado no Rio Grande do Sul e pode chover pela manhã, só que à tarde esquenta e a chuva só continua no litoral.
No Paraná e em Santa Catarina, o céu fica com poucas nuvens e não tem previsão de chuva. No Sudeste, a instabilidade continua, no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o dia fica nublado e pode ter uma chuva isolada. Em São Paulo e em Minas Gerais, o tempo fica quente, seco e não chove. No Nordeste, o dia fica ensolarado e com temperaturas acima dos 30 graus no Maranhão, no Piauí e também no Ceará. Só chove no litoral do Pernambuco até o sul da Bahia. E ontem, um redemoinho de mais de 30 metros de altura assustou os moradores de Brejo Bonito, um povoado de Bom Jesus de Goiás. Segundo os especialistas, isso é comum nessa época do ano por conta do calor e da baixa umidade do ar. Amanhã, o tempo continua abafado em todo o centro-oeste e em Cuiabá, os termômetros registram 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo. O Rede TV News volta amanhã. Tenha uma ótima noite, obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.